Quanto a nós, irmãos, abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. E hoje a leitura será dos versículos 17 até o 20. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Apenas uma breve explicação. Dos versículos 13 até 16, seria a continuação do que nós tratamos aqui no Sermão do Monte. Entretanto, há poucas semanas, ou meses, melhor dizendo, talvez há 2 ou 3 meses atrás, eu preguei de forma avulsa este sermão aqui. Então, para quem gosta e deseja e quer acompanhar todas as exposições nestes textos, encontrará em nosso canal Luz do Mundo e Sal da Terra, que foi a mensagem que refletimos aqui. Quem vai lembrar, inclusive eu fiz uma aplicação prática aqui, e o nosso querido Gabriel Lino teve aqui com um pouquinho de sal na nossa frente. Foi aquela mensagem. Então, nós hoje continuaremos em seguida, a partir do versículo 17 até o versículo 20, querendo Deus nessa jornada de crescimento, de aprendizado na Santa Palavra de Deus. Acharam, meus irmãos? Se você puder, permaneça com a Bíblia aberta, para que a gente junto faça reflexão na Santa Escritura, na Palavra de Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai Santo e Deus amado, é a tua bendita, verdadeira, absoluta palavra. Como nós queremos ouvi-lo. Como nós necessitamos, ó Pai, e até além do que percebemos, da tua doce voz, da tua instrução bendita, que traz ao nosso coração edificação, confronto, mas que nos conduz à verdade. Senhor, nós seremos limitados, nulos na compreensão, se o teu Espírito não iluminar a verdade. Abre, portanto, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, para que vejamos o que tens a nos mostrar. E apesar do instrumento, e apesar de nós, fales conosco mais uma vez, e é confiados na tua graça, que oramos em nome de Jesus. Amém. Via de regra, há um problema no meio da compreensão evangélica brasileira. Você vai ouvir muita gente falar assim: nós não estamos mais no tempo da lei, e sim da graça. E se essa expressão não estiver teologicamente afinada, o que a pessoa está querendo dizer é o seguinte: nada mais importa da lei de Deus, vivamos de qualquer jeito. Possamos fazer qualquer coisa. Não há instrução nem princípio no nosso culto, na nossa forma de ser, porque ora, a lei passou e estamos na graça. Existe também o contrário em quem diz assim: ora, nós temos que viver a lei, cumprir a lei, fazer as coisas, e beira o legalismo. Nós chamamos ao primeiro sentido de antinomismo. A pessoa não quer saber de lei e diz: a lei não existe mais. Por outro lado, aquele que, como os fariseus, se inclina ao legalismo. E veja, irmãos, nas bem-aventuranças que nós ouvimos aqui, pela bondade de Deus, fomos muito bem instruídos. São um confronto à religião da época, sim ou não? Mas a religião da época se considerava cumpridores da lei. Diferente do que muita gente pensa, os fariseus eram pessoas de alta conduta moral. E eles se achavam, pela sua conduta e posicionamento social, como cumpridores da lei. Jesus, aliás, cita escribas e fariseus para dizer: olha, os escribas eram aqueles que escreviam, que cuidavam da letra da lei, enquanto os fariseus eram, na verdade, os que tentavam cumprir a lei. Mas no Sermão da Montanha é um contraste com a postura farisaica e religiosa da época.
Então, é bem possível que uma reação dos ouvintes fosse: opa, o que ele está nos ensinando é contrário à lei. O que ele está apresentando, por exemplo, nós aprendemos que a lei é olho por olho, dente por dente. E agora ele vem e diz que nós temos que ser misericordiosos. Na lei tinha paga com paga, e agora ele diz para eu ser manso. Está errado isso. Eu acho que esta pregação deste rabino não é condizente com a lei de Moisés. Será que ele é, na verdade, numa tentativa revolucionária de lançar a lei fora e apresentar uma nova doutrina? Jesus diz: não, eu não vim abolir, descumprir, lançar fora a lei, mas eu vim para cumpri-la. E, na verdade, o Sermão do Monte, dos capítulos 5 até 7, é a perfeita interpretação da lei de Deus. No contexto imediato, nós ouviremos muitas vezes Jesus referenciar assim: vocês ouviram o que foi dito, vocês ouviram o que foi dito, entretanto façam assim. Por exemplo, vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo a vocês, se algum de vocês olhar para uma mulher com um olhar de adultério, já adulterou contra ela, ou com ela. Já o que foi dito sobre o ódio ao irmão: se vocês odiarem no coração de vocês, vocês já são réus sobre aquilo. O Senhor, o que está fazendo aqui nesse contexto, está mostrando para eles a perfeita interpretação da lei de Deus, porque Jesus é Senhor da lei. Ele é Deus. Então, quem tem uma interpretação mais precisa do que Deus está dizendo? O grupo farisaico, os religiosos da época ou o próprio Cristo? A resposta é elementar, é óbvia, é o Senhor Jesus. Então, esta palavra que ele está trazendo àqueles discípulos é dizendo: a lei não passou, a palavra de Deus permanece de pé. Entretanto, que nós temos de guardar o nosso coração para que a gente não auto-interprete. E aqui já se inicia como um alerta, porque os fariseus, homens versados na doutrina da época, juntamente com os escribas, estavam interpretando a lei de uma forma que Deus não chancelava, não concordava. Ora, precisamos ter um coração humilde para entender que a palavra de Deus tem que ser compreendida, estudada, da forma que Deus a comunicou. O que é a lei de Deus? A lei vale para nós? A lei que um dia Deus disse ao seu povo continua de pé? Você, cristão, considera a lei de Deus na sua vida? Considera os mandamentos e a verdade do Senhor na sua caminhada? Irmãos, um pastor americano conhecido por quem estuda teologia, chamado Sproul, ele já partiu para estar com o Senhor. Ele conta nos dos seus comentários que ele estava um dia numa conferência para falar sobre a santidade de Deus. E depois da conferência ele foi convidado por um grupo de mais ou menos 20 irmãos para ir até uma das casas para poder ter um tempo de oração. E quando ele chegou naquele lugar, eles começaram a orar de joelhos e a invocar os seus entes falecidos. E ele assustou e disse: o que vocês estão fazendo? Vocês sabiam que diante da lei de Deus, vocês seriam passíveis de morte por este pecado? Ao que um respondeu: ora, nós sabemos, mas a lei já passou. Agora estamos no tempo da graça. Que má compreensão da lei de Deus. Que má compreensão da relação de lei e evangelho. O Antigo Testamento, na lei moral de Deus, na instrução bendita ao seu povo, não foi abolida, permanece de pé. Nós podemos dizer que somos o povo dos mandamentos de Deus, dos 10 mandamentos, da boa lei do Senhor que continua válida ao nosso coração. E Jesus está aqui ensinando sobre a lei. E o que ele nos ensina? O que Jesus pode falar aos seus discípulos, porque adiante ele tratará de aspectos práticos diretos da lei. O que ele está ensinando? Pois bem, vejamos aqui, irmãos, no primeiro versículo, versículo 17. Vamos juntos? Não. Então, a primeira coisa que Jesus ensina sobre a lei de Deus é que ele veio para cumpri-la. E aqui há alguns aspectos. Jesus veio para cumprir a lei porque ele é o prometido.
Lei e profetas, para que entendamos de forma mais clara, significa o Antigo Testamento, a palavra de Deus. Então, quando há referência de lei e profetas, ele está mencionando o que eles tinham como a Bíblia daquele tempo, daquela época. Ele está dizendo, eu não vim para lançar fora, eu vim para cumprir, porque todos os profetas anunciavam acerca do Messias que haveria de vir. A palavra de Deus aponta para Cristo. A palavra de Deus está dizendo, um dia há de nascer um, que pisará a cabeça da serpente, este vencerá, este estabelecerá o seu reino para todo sempre, e ele é Jesus. Então há um sentido que Jesus, diante dos olhos daqueles homens, é o cumprimento perfeito da lei. Ele é aquilo que os profetas profetizaram, que toda a palavra de Deus anunciara está diante deles. Mas há um outro sentido. Jesus está dizendo que ele não veio para revogar, mas para ser aquele que cumpriu a lei perfeitamente. Nenhum de nós aqui pode levantar as mãos e dizer, eu sou um cumpridor perfeito da lei de Deus. E a Bíblia diz que se nós tropeçamos em um dos mandamentos, nós tropeçamos em todos eles. Jesus é aquele que perfeitamente cumpriu, como eu disse no início deste culto, o varão que anda no caminho do Senhor, que medita na lei de Deus e que a cumpre, é Cristo. Então era necessário que alguém cumprisse a lei de Deus e nós recebêssemos, por misericórdia e graça, o mérito daquele que obedeceu a lei. Então Jesus veio para mostrar que ele é um cumpridor perfeito da lei. Você pode dizer, pastor, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, mas você já pensou coisas ruins. Você pode dizer e atestar que todos os dias ama a Deus sobre todas as coisas, em todo tempo, sem reservas. Então a lei de Deus paira sobre você dizendo condenado, culpado. Você pode dizer que ama o seu semelhante como a você mesmo. Então a lei de Deus está dizendo somos culpados. Quem de nós pode dizer que cumpre toda a lei, que nunca pensou mal, que nunca invejou o seu semelhante, que nunca teve pensamentos de rancor em seu coração, que nunca teve a cobiça que pairou dentro da sua alma? Então eu te digo, a lei de Deus diz para você, culpado. Por isso que Jesus veio cumprir a lei em nosso lugar. A lei é espantosa. A lei é um confronto, a lei é uma revelação das entranhas da nossa alma, porque quando nós estamos em contraste com o bom mandamento de Deus, a gente só pode dizer, ai de mim, estou perdido. Como? Ai Senhor, ai de nós. Então Jesus veio para cumprir a lei de Deus. Nós podemos confiar em Jesus, porque ele foi aquele que obedeceu os mandamentos. O autor dos Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus não pecou, Jesus cumpriu a palavra de Deus. Por isso ele está dizendo, o que Jesus nos ensina sobre a lei, a primeira coisa, ele veio para cumprir a lei. E o segundo aspecto no versículo 18, vamos juntos? Porque em verdade... E a segunda verdade que Jesus nos ensina sobre a lei, é que a lei é permanente. Enquanto houver mundo e não houver a redenção absoluta e plena, e novos céus e nova terra, a lei de Deus permanece. Ela está lá, ela permanece. Ainda que os homens rilham os seus dentes contra Deus, o ofendam, tentam de alguma forma escarnecer do nome do Senhor, tentam manipular as coisas, a lei de Deus permanece lá. Aliás, foi uma menção do reverendo Augusto Nicodemos, dizendo, as pessoas tocam no nome de Cristo, fazem blasfêmias no nome de Deus, porque Deus está lá e as incomoda. Deus as perturba. Você já viu aquele ateu que briga com Deus? Ele diz, mas porque se Deus existisse, ele tinha que fazer isso, aquilo outro. E a gente olha e diz, mas se você não acredita, por que você está bravo com ele? Porque Deus de alguma forma incomoda, a pessoa de Cristo está lá. A lei do Senhor está no nosso coração. Em algum sentido, os teólogos já disseram que Deus plantara no coração do homem um senso divino, um senso pelo eterno, pela espiritualidade. Há uma referência sobre Deus em nós. Quando Jesus diz em verdade vos digo, irmãos, seria uma tradução direta da palavra que nós usamos como amém. Jesus está dizendo, agora o que eu vos direi, há muito peso, há muita ênfase, há muita força. Prestem muita atenção, isto é em absoluto verdade. Jesus está ensinando a estes homens. Olhe comigo no texto. Até que o céu e terra passem,
nem um i ou um tio, e aqui são duas pontos ou referências da língua original que são muito sutis, que mudam apenas a pronúncia, em certo sentido. Ele está dizendo aquilo que é mais pequenininho, que seja um pontinho da nossa língua. Um tio, quando a criança está sendo alfabetizada, você tem que ensinar ela, olha, põe lá a cobrinha em cima, põe lá um pontinho. Ele está dizendo, nem isso vai cair. Então, se alguém está tentando acusar Jesus de lançar a lei fora, ouçam muito bem da parte dele, que a lei de Deus permanece. A palavra de Deus não passará. A lei de Deus continua dizendo para os homens, se arrependam, vocês estão em pecado, vocês estão longe do Senhor, vocês estão pecando contra Deus, e a lei do Senhor se aplica a todo homem. E todos nós seremos julgados pela lei de Deus. A diferença é, aqueles que estão debaixo do mérito daquele que cumpriu a lei, ou os que rejeitaram a Jesus, receberão então a sentença de ter descumprido a lei do Senhor. Aqui uma outra aplicação, porque você vai ouvir pessoas dizendo, o Velho Testamento não vale mais, foi jogado fora, agora queremos só Jesus. Então você não está querendo o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia acabou de dizer que todo o Antigo Testamento permanece de pé, que a palavra de Deus não caiu, que ela está lá, que a verdade de Deus continua ali, para nos dizer o caminho a qual seguir. Um comentarista bíblico disse que o Antigo Testamento aponta para o Novo. O Antigo Testamento, de forma metafórica, é como um botão de rosa, o Antigo. E o Novo é, então, aquela flor que desabrochou, que floresceu. O Antigo Testamento está apontando para a obra bendita, plena em Jesus Cristo. Mas é a palavra santa de Deus. Isto fora uma heresia rejeitada pela igreja há muitos séculos. Aqueles que tentaram separar, não, vamos colocar para fora o Antigo Testamento e ficar só com o Novo. Nós estamos contrariando o próprio Cristo. A palavra de Deus permanece de pé, a lei continua lá. Jesus não desprezou ou aboliu a lei. É claro, irmãos, eu preciso fazer uma distinção, que não dá tempo de falar muito, mas existe uma lei cerimonial que de fato caiu. Você, quando vem ao culto, não tem que trazer mais um sacrifício. Você não tem que aspergir o sangue de um animal aqui na frente. Essa lei da cerimônia que apontava para o sacrifício de Jesus, ficou fora. Nós não precisamos mais entrar no lugar de adoração com uma roupa de culto específica. Não é apenas agora um sumo sacerdote que vai conduzir a gente em adoração. Porque nós já temos um mediador, nós já temos um sumo sacerdote, Jesus. O autor dos Hebreus vai dizer que estas coisas eram sombras daquilo que haveria de vir. Mas não caiu os mandamentos morais de Deus. Então aquilo que é cerimonial ficou para trás, mas a palavra de Deus, como lei do Senhor, permanece de pé. Terceiro, irmãos, que Jesus nos ensina aqui, versículo 19, vamos ler. Aquele, pois... Como terceiro aspecto, Jesus ensina uma coisa muito trivial na compreensão aqui. A lei tem que ser obedecida. Se ele veio para cumprir a lei, se a lei permanece, a lei tem que ser obedecida. Jesus não veio para cumprir a lei, e em certo sentido ela já não vale mais para nós. Ele está dizendo, ninguém intente mexer naquilo que Deus já estabeleceu. Se violamos um destes mandamentos, posto que dos menores, e ensinar os homens, não, isso não vale mais. Não é assim que Deus considera o seu papel, o seu lugar no reino de Deus é reduzido. Mas se nós ensinarmos a verdade, observarmos, nós seremos grandes no reino de Deus. Então o que ele está dizendo? A lei ainda pune e ainda recompensa. A lei continua lá. Tiago capítulo 2, versículos 10 e 11 diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tem meio obediente? Se existe um código civil brasileiro, você desobedece um aspecto, você é um infrator, sim ou não? É isso que o texto está dizendo. Se desobedecer um mandamento da lei, você peca contra Deus. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Há um equívoco que a gente, às vezes, reproduz no meio cristão. Não existe pecadinho e pecadão. Já ouviram isso?
Não existe pecadinho e pecadão. Eu sei que parece soar assim meio romântico, mas não é verdade. Biblicamente, é claro que todo pecado é uma ofensa a Deus. Mas é muito diferente você roubar uma caneta e roubar um banco, concorda ou não? E o próprio Senhor diz isso na Bíblia, existiam agravantes e atenuantes. A Escritura mostra muito claramente isso para nós. Se alguém pecasse sem a intenção, por exemplo, quando uma ferramenta do trabalho do povo de Deus ferisse outro, a pena era diferente para aquele que intentou, de forma deliberada, violentamente contra outro. Porque ele não fez intencionalmente, embora ele gerou um problema. Então a palavra de Deus está dizendo para nós precisamos observar toda a lei, entender o que a Escritura está nos ensinando. E eu considerei aqui, irmãos, o nosso catecismo maior, as perguntas 150 e 151 falam sobre isso. Que existem atenuantes e agravantes, as circunstâncias que agravam a nossa desobediência da lei. Por exemplo, em razão dos ofensores. Se quem nós estamos ofendendo é Deus, o pecado se torna mais grave. É diferente, por exemplo, quando eu falo uma palavra à minha mãe, ao meu pai, se eu xingá-los, do que eu xingar alguém que eu nem conheço, que passou na rua. O pecado é mais grave. Alguém que honra, que cuida de você, ambos são pecado. Mas a gravidade diante da lei de Deus se torna maior. Por exemplo, um outro aspecto que o catecismo fala, em razão das pessoas ofendidas, em razão daqueles que recebem a ofensa, ou pela natureza e qualidade da ofensa, se for uma lei expressa de Deus. E um quarto aspecto, pelas circunstâncias, tempo e lugar. Por exemplo, eu estou aqui no culto, ouvi a palavra, fui instruído, saí ali na porta do templo e já comecei a brigar. Ouvi a palavra, entrei no carro e já comecei a discutir com minha esposa. Eu estou pecando sobre mais agravância, porque eu acabei de ouvir a palavra. Eu acabei de estar em momento de culto, eu acabei de estar adorando a Deus, eu acabei de me colocar diante do Senhor, de ouvir a instrução, e agora eu estou rejeitando aquilo que Deus diz, na sua palavra. Irmãos, a lei de Deus permanece e nós precisamos obedecê-la. Nós temos cuidado, irmãos, de obedecer a lei do Senhor, de honrá-lo e de pensar assim. Eu não sei se vocês sabem, ou boa parte sabe disso, quando alguém peca e é disciplinado, a disciplina, segundo rege nossa Constituição, de acordo com nossos símbolos de fé, menciona que nós devemos citar o mandamento que aquela pessoa descumpriu. Nós precisamos atentar para os mandamentos de Deus, porque nós estamos desonrando o Senhor. Nós não podemos fazer pouco caso. Quer ver um mandamento que a gente acha que não vale mais? Guardar o dia do Senhor. Caiu? Está lá, permanece. E quantos de nós brinca? Faz de qualquer jeito o dia do Senhor. Se der para ir, vai. Se tiver algum outro compromisso, já não vem na igreja. Usa o domingo para outros fins. Alguns, tristemente, excedem no consumo de alimento, de bebida, de outras coisas mais, no dia do Senhor. Não conduz a sua família ao tempo com Deus, brinca. Se der, a gente vai. Mas se o meu time jogar, acabou o culto. Você está pecando contra a lei de Deus, contra o mandamento do Senhor, que um dia você disse aqui para toda a sua comunidade que você cumpriria. E você um dia há de prestar conta, porque você está rejeitando a lei do Senhor. Nós estamos num tempo, por exemplo, de falso testemunho, todo tempo, fake news, virou agora, a gente chama mentira de fake news. E muita gente reproduz, mente, fala à torta e direito. E agora, nesse tempo, então, de pleito político, o negócio piora demais. Esteja fora disso, porque não levantarás falso testemunho, é a lei de Deus. Se você é mentiroso, a lei para sobre você e chama você de pecador. Volte-se para Deus. Entre outros mandamentos que nós sabemos e conhecemos. A lei precisa ser obedecida. Nós temos que ensinar as crianças. Ensine os mandamentos na sua casa. Leia a palavra de Deus. Há excelentes materiais que vão nos ensinar os mandamentos. Irmãos, que nós precisamos da palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. A lei, irmãos, está para nós como palavra de Deus. E por último, queridos, versículo 20. Vamos juntos? Agora ficou desafiador. Porque o Senhor está confrontando
toda aquela pecha religiosa, dizendo, olha, a maneira que vocês estão achando que cumprem a lei está bem equivocada. Adiante farei uma exposição precisa, exata do que é cumprir a lei. E agora eu vou dizer a vocês, acharam que eu vim abolir? Não, não. Na verdade eu vim trazer o sentido real. Porque pensem bem, irmãos, na perspectiva farisaica, você fala assim, não adulterarás, nunca estive com outra mulher. Parabéns, você cumpriu a lei. Aí Jesus veio e disse, não, eu vou falar algo mais a vocês. Se você pensar no seu coração, aí o Senhor pegou a gente. Perceberam? Como a lei de Deus é muito mais profunda do que um legalismo exterior, do que uma religião de aparência, do que uma hipocrisia fingida, disfarçada. E agora ele diz para nós, eu vou dizer a vocês, que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Para onde iremos? Como escaparemos disso? O que ele está dizendo aqui para nós? Duas coisas importantes, irmãos. Para entrar no reino dos céus, é exigido uma justiça muito além das aparências. Muito, muito, muito além. E o que faremos? Quem pode entrar no reino de Deus? E o que é essa justiça maior? Ora, um primeiro aspecto muito claro é que nós devemos obedecer à lei de Deus de coração e não de aparência. Não para ser visto. Tudo o que aqueles homens faziam. E Jesus os critica. Você pode ler no Evangelho de Mateus, por exemplo, uma dura censura de Jesus àqueles religiosos. Oram para ser vistos. Jejuam para compensar um status religioso. Dão esmola e tocam trombeta para que as pessoas vejam vocês dando esmola. Não, a justiça de vocês, discípulos, a justiça dos bem-aventurados excede uma aparência fingida. É real, é verdadeira. É a justiça que ama o Senhor. É de coração. Todos nós aqui estamos sujeitos a um pecado da religião de aparência. Você se aprontou, veio ao culto, sentou aqui, sorriu, a gente cantou canções, levanta, vamos tomar ceia, o culto vai terminar e você volta para sua casa. Mas Deus está vendo como está a sua alma, o seu coração. Deus está vendo bem dentro de nós, se nós o honramos ou as nossas canções aqui foram mentira. Deus está vendo se de fato nós caminhamos com Ele nessa semana, se nós tivemos apetite por Deus, como nós falamos de pão, de vinho, que celebra o corpo e o sangue de Jesus, ou é uma religião fingida? Os fariseus achavam que estavam certos. Talvez nós aqui arrogamos os melhores religiosos, a melhor teologia, a melhor igreja, a melhor doutrina. Se não tiver vida, você está morto como um sepulcro caiado. Se não o induzir aos pés do Senhor, se não o colocá-lo de joelhos, você está como um sepulcro, belo por fora e cheio de morte por dentro. Que difícil, irmãos. Como eu disse a vocês, o padrão moral daqueles homens era muito alto. Eles tinham muito cuidado, eles tinham assim uma conduta ilibada. Eles tinham um testemunho social excelente. Qual era o problema? O problema era um legalismo destituído de vida e obediência. Quem conhece o nosso coração, irmãos? É o Senhor. É Ele quem nos vê. E um outro aspecto aqui neste último ponto é que nós jamais seremos capazes de cumprir a lei de Deus em absoluto. Mas é uma boa notícia. A boa notícia é que o nosso Senhor cumpriu toda a lei. É que agora, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Porque recebemos, na exposição de Romanos capítulo 5, Paulo fala sobre isso. Nós recebemos a justiça em Jesus, nosso Senhor. Este texto, sem Jesus, apegado ao legalismo, nos põe para fora do reino de Deus. Quem tem uma justiça alta? Quem pode abraçar e dizer, olha, eu tenho uma justiça acima de todos, que excede muito daqueles homens? Ai de nós. Mas quando nós confiamos na justiça bendita de Jesus, quando nós confiamos naquilo que Ele fez por nós, nós então somos chamados a pertencer ao reino de Deus. Conclusão, meus irmãos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, disse o salmista. E ela continua sendo válida para os nossos dias. Como que um povo que diz que ama a Deus rejeita a sua lei? Eu recomendo você, se puder fazer isso como exercício espiritual, leia na sua casa o Salmo 119 nessa semana. Eu sei que é o maior salmo da Bíblia. Você vai gastar alguns minutos lá.
mas na verdade você vai investir na sua vida espiritual. E veja como esse salmo expõe lei, caminho, juízo, decreto, veredas, que são sinônimos da verdade, da instrução bendita do Senhor. Cristo reforçou que a lei permanece e nós precisamos atentar para a lei de Deus. Cristo ensinou que a lei deve ser obedecida, nós precisamos obedecer à lei de Deus. E o Senhor disse a nós que nós precisamos guardar o nosso coração para não obedecer à lei, como os escribas e fariseus. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé, queridos. Eu vou orar e quero convidar nesse momento os presbíteros a que cheguem aqui, para em seguida a gente ministrar a ceia do Senhor juntamente com o povo de Deus. Vamos falar com o Senhor. Ó Pai, nós precisamos amar a Tua santa lei. Nós confessamos que temos rejeitado muitas vezes aquilo que o Senhor instruiu ao Teu povo. Temos negligenciado uma verdade santa, bendita. Oh, bom Deus, nos ajude. Faça-nos, Senhor, que compreendamos o que tens a nos comunicar. O Teu povo é o povo que ama a Tua santa lei. Aquele que ama o Senhor guarda os mandamentos. Traz ao nosso coração a verdade desses mandamentos santos e benditos que precisamos cumprir. Mas também, Pai, queremos Te agradecer, porque Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Jesus a obedeceu, porque nós falhamos, porque nós fracassamos em seguir a instrução que vem do Senhor. Oh Deus, se há alguém aqui que ainda não tenha confiado na justiça de Jesus, leve esse coração a Ti. Quebranta em obediência, em reconhecimento que és o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a amar ao Senhor e a Tua palavra. Isso nós oramos, em nome de Cristo. Amém.